Volkswagen Jetta TSI 2012, tá pensando em comprar um carro esportivo, mas tá na dúvida se esse carro vai te atender bem, se a manutenção vai caber no seu orçamento? Então vem comigo que nesse vídeo eu vou fazer um levantamento completo de todos os custos envolvendo a compra e a manutenção desse veículo. Vamos falar aqui de documentação, seguro, cesta de peças completa, lista de equipamentos, parte mecânica, consumo, pontos positivos e negativos, tudo em detalhes. Então se já gostou do tema, não esquece de deixar aquele like no começo do vídeo para fortalecer o canal. Se inscreva se ainda não for inscrito. Eu sou o Paulo Silva e esse é o Bate-Papo Automotivo. E o Jetta aqui em análise, como eu disse, na versão Highline, com motor 2.0, 16 válvulas, turbo, gasolina, câmbio automatizado DSG, ano 2012, versão top de linha do Jetta nesse ano modelo. E vamos começar falando aqui dos custos envolvendo a compra de um carro desse. Todos os preços que eu disser nesse vídeo foram cotados em maio de 2023. Começando aqui pelo valor da tabela KBB, que nesse vídeo vai fazer referência a um veículo em bom estado de conservação, com a quilometragem média de 10 mil km rodados por ano e preço médio de venda particular, está em R$ 54.339. Já na tabela FIPE, bem acima desse valor, R$ 64.386. Então, o que a tabela KBB nos mostra aqui? Para aquelas condições que eu mencionei, né, de conservação, de quilometragem, olha só, um carro desse 2012, numa média de 110 mil km rodados, está sendo negociado e efetivamente vendido bem abaixo aí da tabela FIPE. E uma vez adquirindo um carro desse, você vai precisar fazer a transferência de propriedade dele para o seu nome. E essa taxa de transferência esse ano está em R$ 246,81. E também vai precisar colocar as placas Mercosul se estiver adquirindo esse carro de um outro município e ele já não vier com essas placas instaladas. Em média, aqui na minha região é cobrado em torno de R$ 300. Então, já no ato da compra, considerando aqui a tabela FIPE, que é o maior valor, então, na pior das hipóteses, você vai desembolsar R$ 64.932,81 para já ter um carro desse na sua garagem, com toda a parte burocrática resolvida e esse veículo aí já no seu nome. Mas vamos falar agora de custos envolvendo documentação, começando pelo IPVA, que aqui em Minas é recolhido uma alíquota de 4% sobre o valor aproximado aí da tabela FIPE. Para esse caso aqui vai ficar em R$ 2.575,44. Taxa de licenciamento, valor que foi cobrado esse ano aqui também no meu estado, é de R$ 33,66. Já o seguro, que é bem interessante também você pensar em fazer para um carro desse, eu vou colocar aqui uma taxa média de 5% sobre o valor da tabela FIPE. Para esse caso, vai ficar em R$ 3.219,30. Mas tenha em mente que esse é um valor médio, que pode variar dependendo da sua idade, da cidade que você mora, do uso que você faz desse carro, ou se você já tem bônus de seguros anteriores que você já tenha feito ou não. Também lembre-se que o Jetta já é naturalmente um carro de preços de peças mais elevados, como vamos ver um pouco mais à frente nesse vídeo. É naturalmente um carro mais visado para roubo também, consequentemente o seguro pode ser mais elevado também dependendo da região. Mas falando agora de inflação que esse veículo teve nos últimos 3 anos, para isso vou pegar o valor dele de tabela cotado há exatos 3 anos atrás, ou seja, em maio de 2020. Na época, esse carro estava avaliado em R$ 49.977. Olha só como subiu de preço. Nos últimos 3 anos, subiu em média por ano R$ 4.803, o que dá em percentual 9,6%. É claro que praticamente todos os veículos tiveram inflação nesse período, com certeza, mas o Jetta, por ter uma proposta mais esportiva, naturalmente é um carro que tinha uma tendência de se desvalorizar mais ao longo prazo, mas aqui vimos que ainda ele conserva um alto valor de inflação, tá com um valor de mercado aí bem acima ainda do que deveria, né? Então, algo para ficar ligado. Se os preços de veículos continuarem caindo nos próximos meses, como já começou aí nos últimos meses para cá, pode ser sim que você compre um carro desse agora e lá na frente, quando for revender, esteja valendo bem menos. Então, também vai perder com a questão da desvalorização. Mas como não dá para estimar como vai ser a desvalorização dele com uma certa precisão, né? Porque o mercado ainda está se corrigindo de uma movimentação atípica, então vamos tirar a parte aí de inflação dessa equação e vamos somar só o que de fato vai sair do seu bolso todo ano para você manter um carro desse, que é IPVA, licenciamento e seguro. Dessa forma, é um carro que vai te dar uma despesa média anual de R$ 5.828,40, o que dá por mês R$ 485,70.
não é tão exagerado assim de manter, considerando o seu valor de mercado hoje em dia, né? Se esse carro cair de preço nos próximos anos, provavelmente também o preço de IPVA e seguro cai um pouco, o que é positivo. Porém, se ele cair de preço também, a desvalorização vai ser negativa na hora que você pensar em revender um carro desse, algo para ficar ligado. Mas vamos falar agora aqui de manutenção, começando aqui pela cesta de peças de trocas periódicas preventivas de um Jetta TSI 2012. Mas antes, eu tenho um recado para você. Tá olhando um carro para comprar, mas está na dúvida se aquele carro foi bem cuidado, se ele foi batido, quer aprender a avaliar um carro em detalhes? Para isso, eu desenvolvi um e-book completinho com mais de 280 itens de tudo que você precisa observar em um carro e o que você precisa observar para cada um desses itens. Dessa forma, você vai garantir uma compra mais segura, mais técnica e não corre o risco de esquecer nada na hora de avaliar o seu próximo carro. Então, esse e-book vem para te trazer muito mais conhecimento e aumentar muito as suas chances de levar um excelente veículo para sua garagem. Link na descrição. E começando aqui pelo kit de pastilhas de freio dianteiras da Cobrec, com sensor de desgaste ficam por R$ 334. Já o par de discos de freio dianteiros da Fremax ficam por R$ 770. Aqui os discos de 312 milímetros, bem caros. Kit de velas, aqui as 4 da NGK com composto de platina fica por R$ 337. Pneus, medidas 225, 4517, encontrei os Continental Extreme Contact DW por R$ 2.036. São pneus largos, perfil baixo, aro grande, claro que vão ser pneus mais caros. Óleo de motor, especificação da Volkswagen, a norma VW50200. Para você entender melhor sobre essas normas, qual óleo se aplica corretamente a cada uma dessas situações, eu já fiz um vídeo completo que eu vou deixar na descrição, ensinando como você deve escolher o melhor óleo para o seu Volkswagen. Mas aqui para o nosso exemplo, esse motor aí da linha EA888, que eu vou falar mais em detalhes dele um pouco mais à frente nesse vídeo, pega 4,6 litros considerando a troca com filtro. Então contei 5 litros de um Shell Max Performance 100% sintético API-SN, viscosidade 5W40. Ficaram por R$ 255 esses 5 litros. Correia de acessórios é um motor que trabalha com duas, uma para o alternador, outra para a bomba d'água. A primeira, para o alternador, encontrei aqui original Volkswagen e a da bomba d'água encontrei da Daico. As duas ficam por R$ 355 e aqui não tem tensor incluso, é o preço só da correia. Já o kit de corrente de distribuição que esse motor utiliza, encontrei aqui genuíno Volkswagen por R$ 2.275. Só que esse valor aí não vai entrar no somatório final de peças, pois não se trata de um item de troca periódica preventiva, mas estou colocando o valor aqui apenas a título de curiosidade. E é um kit que já vem com 3 correntes, uma polia, 7 guias e 2 tensores. E não tem a polia variável aí para o comando. Geralmente, quando dá problema separado do kit de corrente. Então, geralmente é vendido separadamente também. Falando dos filtros, encontrei todos aqui da MAN. Começando pelo filtro de ar do motor, R$ 101. Filtro de óleo, R$ 88. Filtro de combustível, R$ 164, um pouco mais caro porque ele é de metal. E o filtro do ar-condicionado, R$ 58. Já os amortecedores, encontrei os 4 aqui da Nakata, pressurizados a gás, por R$ 1.910. E fique ligado com esse código que está aparecendo aí, que é exclusivo para o Jetta, que tem uma manga de eixo de 55 milímetros de diâmetro. Se for outro modelo de manga de eixo, se eu não me engano é de 50 milímetros, o código do amortecedor também muda, fique ligado. É um carro de transmissão automática, né, automatizada, DSG. Também vou falar mais em detalhes sobre ela um pouco mais à frente nesse vídeo. Mas aqui é uma transmissão que exige ali uma troca periódica preventiva do fluido, né? Mesmo lá no manual do proprietário não recomendando-se, eu digo que é de bom senso, dependendo da quilometragem, você fazer essa manutenção preventiva, porque não existe óleo vitalício, não existe um óleo que vai durar para sempre. Uma hora, dependendo da quilometragem, ele pode perder suas características, suas propriedades de viscosidade, de lubrificação, de troca térmica e sim dá um problema mais sério nessa transmissão. Aqui peguei a especificação desse óleo, né, que é o G052182A2 e uma transmissão que pega 7,8 litros considerando a troca completa. Então você vai precisar comprar pelo menos 8 litros desse óleo. E eu encontrei aqui o FEBIBILS, tem código 39070 que atende a essa norma da Volkswagen. Além disso, também contei o kit de filtros interno e externo que essa transmissão utiliza. Os dois aqui genuínos Volkswagen. Então esse kit contendo os 8 litros de óleo mais os 2 filtros ficam por R$ 1.610.
um preço razoável na média para você fazer essa manutenção. E é claro que aqui não estão inclusos os valores de mão de obra, né? Porque pode variar bastante dependendo da cidade que você mora, da região, do processo de troca que você vai fazer, se é por gravidade ou por máquina. Então, para cada realidade, esse custo de manutenção pode ser maior ou menor também. Sendo assim, somando a cesta de peças de trocas periódicas preventivas de um Jetta TSI 2012, fica por R$ 8.018. E é claro que aqui, por enquanto, eu estou falando só de peças de manutenção preventiva, que você tem que trocar ali de tempos em tempos, como manda o manual do proprietário. Mais à frente nesse vídeo eu vou falar também de peças de trocas corretivas, aquelas mais comuns de dar problema aí nesse Jetta TSI e que geralmente não se troca por quilometragem ou por tempo, né? Elas manifestam ali algum problema, um ruído, uma vibração, algo do tipo que você tem que ir lá e trocar à medida que elas vão dando problema. Então, fique ligado até o final desse vídeo que tem muita informação importante. Mas vamos falar agora dos custos envolvendo abastecimento, começando aqui pelo custo do tanque cheio. É um motor apenas a gasolina e a gasolina aqui na minha região está numa média de R$ 5,29 o litro. E esse carro tem um tanque de 55 litros, então vai ficar em R$ 290,95 para enchê-lo. E como que é o consumo, falando aqui em dados oficiais de ficha técnica? Na cidade é um carro que faz 8,9 km por litro, na estrada 12,1. Eu diria que esse consumo na cidade está até bem otimista. Se você pegar um pouco mais de trânsito, vai fazer aí numa média de uns 6, 7 km por litro. Já na estrada, se pegar pouco tráfego e adotar técnicas de condução mais econômicas, mais eficientes, sem ficar pisando muito, pode conseguir ali seus 13 até 13,5 aí, com um pouco mais de facilidade. Mas ainda falando em dados oficiais, aqui na parte de autonomia, né, com o tanque cheio, dentro de cidade esse carro pode rodar 490 km. Já na estrada, 666. Vai depender, novamente, da sua forma de guiar para conseguir números maiores ou menores que esses aí. É claro que um carro desse que te instiga a acelerar um pouco mais, dificilmente você vai conseguir ficar andando ali buscando economizar combustível, né? Então, vai ser dessa forma. Mas falando agora de lista de equipamentos, que é um dos grandes pontos positivos desse carro, aqui nessa versão top de linha ele já vem equipado com direção eletrohidráulica com ajuste de altura e profundidade, vidro elétrico nas 4 portas, travas elétricas, retrovisores elétricos com rebatimento e aquecimento, alarme, rodas de liga leve com sistema anti-furto bem legal, além de ar-condicionado digital de 2 zonas com saída para o porta-luvas e para o banco traseiro, computador de bordo, controlador de velocidade, bancos de couro, faróis e limpadores de acionamento automático, retrovisor fotocrômico, aletas de mudança atrás do volante, 6 airbags mais ABS, cinto de 3 pontos e apoio de cabeça para todo mundo, controle de tração e estabilidade, faróis e lanternas de neblina ISOFIX, assistente de partida em rampa e sensor de estacionamento dianteiro e traseiro. E ainda contava com os opcionais de teto solar elétrico e ajuste elétrico para o banco do motorista, bem legal. Sistema de som de série vinha com leitor de CD, USB, Bluetooth e comandos no volante. E ainda tinha o opcional da central multimídia que acrescentava o GPS nativo. Então, para um carro 2012 sedã médio, eu diria que está muito bem servido quanto a equipamentos, um dos melhores aí da categoria, com certeza. Mas falando agora em conjunto mecânico, que é outro ponto de dúvida de quem está querendo pegar um carro desse, aqui ele é equipado com motor EA888, bem utilizado aí em veículos de maior porte, de melhor desempenho aí da Volkswagen. É um duplo comando de válvulas no cabeçote acionado por corrente, como vimos aí já em detalhes, com variador de fase para os 2 comandos, o que é bem interessante. É um motor que se adequa bem tanto em baixos giros quanto em altos giros. Em baixos giros mais ainda, né, porque ele já conta aí com um turbo compressor. Então, também empurra bastante potência e bastante torque já na faixa inicial de rotação. É um motor também equipado com injeção direta de combustível, então usa bicos injetores de alta pressão, vamos falar deles também um pouco mais à frente nesse vídeo, e é um monocombustível, apenas a gasolina. Então a potência de 200 cavalos a 5.100 RPMs e o torque 28,5 kgfm a incríveis 1.700 RPMs. Então você pisou um pouco ali que seja, ele já está despejando todo o torque disponível. Então, excelente capacidade de retomada de velocidade, de aceleração, mesmo para um sedã médio pesado de 1.375 kg. A relação de peso-potência fica em incríveis 6,9 kg por cavalo. E o 0 a 100 é completado em 7,3 segundos. Então, muito bom, com certeza. O câmbio é o DQ250, que é um DSG com dupla embreagem banhada a óleo. O que ele tem de diferente daqueles
DQ200 lá de 7 marchas. É que aqui, claro, né, já tem uma marcha a menos e o conjunto de embreagens ele trabalha imerso no óleo. Então, dá menos problemas de superaquecimento, de desgaste prematuro nesse conjunto de embreagens. É uma transmissão automatizada, né? Então toda aquela parte ali de marchas, né? De primeira, segunda, terceira, aquela parte das engrenagens, é da mesma forma que um câmbio manual convencional. E ele tem um sistema ali de trocas robotizadas, como se fosse um iMotion, mas é claro que aqui muito mais resistente, muito mais bem dimensionado, com dupla embreagem. Então aqui ele trabalha da seguinte forma. É uma embreagem para as marchas pares, né, segunda, quarta e sexta, e outra embreagem para as marchas ímpares, né, primeira, terceira e quinta. Então, quando você está ali acelerando, né, por exemplo, você está de segunda, a segunda marcha está acoplada numa embreagem. Enquanto isso, a terceira está pré-acoplada na outra embreagem. Então, quando ele troca de segunda para terceira, ou de terceira para quarta, quarta para quinta, qualquer marcha, uma embreagem desacopla ao mesmo tempo em que a outra está acoplando. Então a troca é feita muito rápida, em uma ordem de 0,2 a 0,3 segundos. É essa a proposta desse câmbio, ter trocas de marchas mais rápidas para priorizar um comportamento mais esportivo, sem dar trancos nas trocas de marchas, o que é bem legal. Ele troca de marchas muito rápido e ao mesmo tempo de forma suave. Você nem percebe muito ali as trocas de marchas, então bem legal. Mas é claro que é um câmbio que exige uma manutenção preventiva, um cuidado ali com o óleo lubrificante para que você não tenha problemas futuros aí de lubrificação, de superaquecimento, nada disso. Então, fique ligado nesse detalhe. Sistema de suspensão é do tipo McPherson na dianteira, Multilink na traseira, então utiliza mais braços de controle ali na traseira para dar um comportamento mais esportivo, passar mais segurança em curvas de alta velocidade sem perder tanto em conforto, o que é bem legal. Sistema de freios a disco nas 4 rodas, sendo ventilados na dianteira e sólidos na traseira. E o sistema de direção aqui nessa versão exclusiva top de linha, né, Highline TSI, é eletrohidráulica, que tenta unir o melhor dos dois mundos, né? Ela é pressurizada a óleo, porém tem um motor elétrico que pressuriza esse óleo para girar a direção ali de forma mais leve. E é claro que esse motor também ele dá uma assistência variável, então fica bem leve em baixas velocidades para você manobrar ali, a direção fica bem leve e à medida que você vai ganhando velocidade, a direção vai ficando mais pesada para te dar mais segurança aí nas curvas. Vou falar do custo dessa caixa de direção se caso você precisar trocar também um pouco mais à frente nesse vídeo. E aqui é um sedã médio que conta com porta-malas de 510 litros de capacidade, dá para levar bagagens da família inteira sem maiores dificuldades. Além disso, conta com banco traseiro rebatível e bipartido se você quiser aumentar ainda mais essa capacidade de carga. Pontos positivos principais, então, de pegar um Volkswagen Jetta TSI. Primeiro, é o seu motor bem resistente, bem dimensionado, se você cuidar bem dele, fizer as manutenções preventivas ali no tempo correto, usar as peças, óleos, fluidos também em especificação correta, como manda o manual do proprietário, é um motor que tende a ter uma excelente durabilidade, excelente desempenho, até bom consumo de combustível se tratando de um 2.0 turbo, ótima lista de equipamentos como vimos em detalhes, carro de excelente acabamento interno também, pode ser que faça um pouco de ruído ainda nos encaixes plásticos ali, como todo bom Volkswagen, mas os materiais ali de revestimentos internos ali, de painel, forros de porta, bancos, são de ótima qualidade. Carro de bom espaço interno para quem vai no banco traseiro também, boa capacidade de porta-malas, excelente estabilidade em curvas, também é um carro que não passa sustos, projetado realmente para te dar uma boa experiência a bordo e é um carro que foi bem avaliado pelo LAT NCAP de sua época, então também mais seguro em caso de colisão. Mas os pontos de atenção que você tem que ficar ligado nesse Jetta são o step, que é de medidas diferentes aí dos pneus principais, aqui nas medidas 205, 5516. Para quem não gosta dessa solução, pode ser um problema que vale ser mencionado aqui. Manutenção é cara, como vimos aqui em números, né? Na parte de manutenção preventiva e como vamos ver também à frente na parte de manutenção corretiva. Tudo nesse carro é um pouco mais caro. Peças de acabamento também da mesma forma, além de já ser um carro mais visado aí para roubo, então consequentemente o seguro dele também vai ser um pouco mais caro, como já falei também lá no início do vídeo. Cuidado também com a procedência, né? Porque muitas pessoas gostam de pegar um carro desse para aumentar a pressão de turbo, dar uma chipada, melhorar realmente o desempenho que já é muito bom nesse carro. Se você não quer um carro que já tenha sido modificado, tem que olhar com um pouco mais de atenção aí nesses Jetta, porque muitos deles
já passaram por isso. Se você quer um carro aí já com Stage 1, 2, 3, beleza, vai encontrar um Jetta TSI muito facilmente que já tenha sido modificado. Mas se você quer um carro desse, originalzinho, com os 200 cavalos de potência que já são mais do que suficientes para esse veículo, tem que ter um pouco mais de paciência para encontrar aí nessas condições. Além disso, aqui nessa versão equipada aí com rodas de aro 17, os pneus são de perfil baixo, o que pode jogar um pouco contra na questão do conforto ao rodar. Por ser também um carro de proposta, de desempenho mais esportivo, a revenda é um pouco mais difícil. É um carro realmente para quem gosta de mais performance, gosta de uma pegada mais esportiva. Então, pode ser que você tenha um pouco mais de dificuldade quando for revendê-lo. Não é à toa que vimos lá no início do vídeo também que ele está sendo efetivamente negociado, vendido em condições médias de conservação, até abaixo aí da tabela FIPE. Então, algo para ficar ligado também. E chegamos agora na nossa cesta de peças de manutenção corretiva, né? Que são aquelas peças que vão dando problema, vão dando sinais ali de desgaste, de quebras, e você vai lá e vai trocando à medida que vai aparecendo, né? Começando aqui pelo kit de embreagem, né? Que essa transmissão trabalha com dupla embreagem. Então, esse kit aqui original da Volkswagen, completo, o pacote ali de duas embreagens, fica por R$ 8.362. O código está aparecendo aí para você e você ainda tem que verificar porque ainda podem existir variações aqui nessa especificação desse código. Dependendo ali do mês de fabricação, esse kit de embreagem pode ter leves mudanças. Então, o mais correto é você levar no seu mecânico de confiança, pedir ele para tirar aquela embreagem primeiro que está desgastada, aquele kit, né? E verificar lá o código, verificar as medidas para evitar de comprar peça errada. Não dá para comprar um kit desse aí de qualquer forma, ainda mais no preço desse, não é verdade? Falando aqui da caixa de direção, né, que é eletrohidráulica, encontrei aqui também o original Volkswagen fornecido pela ZF por R$ 6.501. Se você precisar trocar essa caixa completa, vai ser caro. Aqui nesse preço, né, já vem a caixa completa com motor elétrico e os terminais axiais. É claro que geralmente não vai dar problema nisso tudo de uma vez. Pode ser que dê problema só no motor elétrico, mas já é um pouco mais difícil de encontrar separado. Aqui eu estou colocando, na pior das hipóteses, uma caixa de direção completa já montadinha nessa faixa de preço aí. Coxins dianteiros dos amortecedores. Aqui encontrei o par de coxins da Axus por R$ 705. E aqui já vem inclusos os coxins, mais rolamentos, coifas e batentes dos amortecedores. Então, um kit mais completinho aqui, se tratando de Axus para um carro desse porte, até que não está tão exagerado assim. Par de bandejas dianteiras de suspensão, encontrei aqui da Cofap, por R$ 740. E aqui já vem com as buchas instaladas. Vale a pena, se precisar trocar a bandeja, já comprar ali com as buchas instaladas, que vai facilitar muito a mão de obra, evita problemas ali na desmontagem e montagem das buchas novas, algo para ficar ligado. Junta homocinética, aqui eu coloquei a de um lado só, porque geralmente não dá problema nas duas ao mesmo tempo. Então, encontrei aqui da Vetor por R$ 247. E aqui é o kit de uma junta com a coifa e graxa de lubrificação. E aqui também cuidado com esse código que está aparecendo aí, porque também pode ter variação nessa junta homocinética aí no mesmo ano modelo. Dependendo ali do mês de fabricação, muda ali o número de estrias dessa junta. Então, o mais certo é tirar a peça danificada primeiro, colocar lá na bancada e conferir o modelo para evitar de comprar a peça errada. Kit de buchas traseiras, né? Suspensão independente multilink. Já dá para imaginar que não é nada barato manter. E também não é muito fácil de encontrar todas essas buchas aqui, pelo menos na internet. Deu um certo trabalhinho. Eu encontrei aqui basicamente as buchas do braço curvo, porque é uma suspensão que tem vários braços. Tem esse braço curvo, tem o braço inferior que conecta a parte inferior do amortecedor com a parte central lá da suspensão. Tem o outro braço que pega ali da roda e vai ali perto da caixa de ar do veículo. Então tem várias buchas ali. Mas eu encontrei aqui as buchas do braço curvo, né? É um braço que tem uma bucha numa ponta e uma bucha na outra ponta. E as buchas são de tamanhos diferentes, né? Uma é de 12 mm, outra é de 14 mm. E como tem um braço de cada lado da suspensão,
Então, são 4 buchas aqui no total. Encontrei da Axus essas 4 buchas por R$ 450. Mas fique ligado porque tem mais buchas ainda para trocar. Não encontrei especificamente as outras aqui, mas saiba que tem para trocar. Então, dica, tá olhando um Jetta desse para comprar? Dê uma boa avaliada na suspensão traseira, leve no seu mecânico de confiança, peça para ele levantar no elevador, verificar se tem alguma bucha ali estourada, se está tudo ok, se está tudo em ordem, para evitar de você ter um gasto extra inesperado já de cara quando comprar um carro desse, algo para ficar ligado. Válvula termostática, que também pode acontecer de você precisar trocar. Encontrei aqui uma MT Thompson por R$ 152. Aqui é a sua válvula sem carcaça inclusa. Assim como a bomba d'água, que também, uma hora ou outra, você pode precisar trocar. Encontrei aqui da INA por R$ 365 também, sem carcaça. É só o rotor ali e a sua base de fixação. Falando aqui em bomba de combustível, né, já dá para imaginar. É um motor que trabalha com injeção direta, então vai trabalhar com 2 bombas de combustível. Uma fica lá no tanque, que é de baixa pressão, para poder puxar o combustível do tanque e levar até a linha de admissão ali do motor. Só que lá no motor tem uma outra bomba que é mecânica, ela é acionada diretamente por um dos eixos do motor, que aumenta muito a pressão desse combustível para poder ser injetado diretamente na câmara de combustão. É dessa forma que funciona uma injeção direta de combustível. Então, são bombas naturalmente mais caras. E a primeira, né, que é aquela elétrica, lá no tanque de combustível, ela trabalha dentro do tanque. Então, é uma bomba um pouco mais cara, que já vem com a boia ali inclusa. Encontrei aqui da RTM. E a bomba mecânica lá no motor, encontrei aqui da Bosch. As 2 bombas ficam por R$ 2.825. É claro que você não vai trocar essas 2 bombas ao mesmo tempo. É muito difícil dar problema nas 2, né? Pode dar problema nenhuma ou na outra e você precisar trocar. Nesse caso, eu vou citar o preço separado de cada uma aqui só para você ter uma ideia. A primeira, que é a elétrica de baixa pressão, custa R$ 1.690 aí em média. Já a de alta pressão custa R$ 1.135. Olha só, curiosamente, a de alta pressão é até um pouco mais barata, mas é porque aquela lá do tanque, ela realmente é um pouco mais cara. Tem outros veículos aí de injeção direta que trabalham com a bomba elétrica mais convencional, trabalho externo ao tanque, não é esse preço todo, mas aqui no Jetta, infelizmente, é bem mais cara mesmo. E os bicos injetores, né, que trabalham em alta pressão, também são bicos mais reforçados, bem dimensionados, para trabalhar ali numa faixa de 120 a 140 bar de pressão. Aqui eu encontrei da Bosch por R$ 400, um bico apenas. Também, é claro que não é muito comum dar problema nos 4 bicos ao mesmo tempo. Geralmente, quando você vai fazer ali uma manutenção, fazer um teste ali de estanqueidade, de pressão desses bicos, pode ser que 1 ou 2 ali não passem nesse teste e você tenha que trocar. Mas também são peças aí que você vai trocando ao longo do tempo. Falando aqui agora de bobina, no caso aqui desse motor EA888, a bobina é individual, então é uma para cada cilindro. E ela já é aquela bobina no formato lápis, né, como é bem conhecida. Então ela não tem um cabo de vela, né, que a conecta à vela. Ela já conecta diretamente, então você já compra a peça completa. Aqui eu encontrei original Volkswagen por R$ 175. Até um preço razoável aí, se tratando dessa linha de motores EA888. Bateria, cotei aqui uma Moura de 60 amperes por R$ 425. Eventualmente você vai precisar trocar a bateria desse carro aí, talvez a cada 2 anos ou 3 anos. Se você ficar com esse carro por mais tempo que isso, pode também precisar gastar aí com uma bateria. E também é bem comum de dar problema em bieletas, né? E esse carro trabalha com bieletas na suspensão dianteira e na suspensão traseira, que é independente, né? Como eu já disse. Então, o kit das 2 bieletas dianteiras encontrei aqui Axus e as 2 traseiras encontrei aqui da FAG. As 4 ficam por R$ 584. Separando aqui os valores para você ter uma ideia de quanto custa cada uma, as dianteiras aqui, o par, custam R$ 134 e as traseiras custam R$ 450 o par. São preços até um pouco puxados aí se tratando de bieletas, mas novamente é um carro de suspensão mais refinada, mais bem dimensionada para passar um comportamento dinâmico aí bem exemplar. Então aqui podemos observar que
não é nada barato manter um Jetta TSI, né? Tanto em manutenção preventiva quanto em corretiva, né? Se der um problema aí num kit de embreagem, vai ser caro, caixa de direção, bomba de combustível. Nem cotei aqui preço de turbina, por exemplo, mas também pode acontecer de dar problema. Não é algo que ocorre com tanta frequência, mas pode acontecer nesses motores EA888. Outro problema também que acontece com certa frequência é a carbonização do sistema de admissão desse motor. Trabalha com injeção direta, então a parte ali de admissão pode voltar um pouco ali daquela fuligem, daqueles restos ali da queima de combustível. Então também é interessante você dar uma avaliada ali a cada 60 mil quilômetros, 80 mil, ver como é que está ali a parte de admissão do corpo da borboleta ali de aceleração, para ver se não tem excesso ali de carbono, de fuligem naquele local, que pode prejudicar o funcionamento desse motor, pode fazer ele trabalhar de forma irregular e até gastar mais combustível, é algo para ficar ligado também. Mas me diga você, frente a toda essa análise aí de um Jetta TSI, você levaria um carro desse para sua garagem? Deixa aqui nos comentários, quero ouvir a sua opinião. E se você gostou desse tipo de vídeo, eu vou deixar aqui no final uma playlist com vários vídeos nesse formato, para você que ainda não se decidiu entre um Jetta, um carro da categoria ou até de outras categorias. Aqui eu faço um levantamento de preços de peças, de custos de manutenção e aquisição de vários outros carros aí do nosso mercado, para te ajudar a escolher o melhor veículo para sua garagem. No mais é isso, obrigado por assistir, aquele abraço e até o próximo vídeo.